Shalom Adonai, boa tarde a todos. Estamos juntos aqui no Transitar Teológico, um canal preparado para você com vídeo-aulas extraordinárias em todas as áreas que dialogam com a teologia. Por isso, no Transitar Teológico, uma proposta multidisciplinar. Eu, além de ter esse canal, também ministro, leciono cursos em várias áreas e você pode entrar comigo, em contato comigo para poder ter essa oportunidade pelo 62981091777, além de que também tenho livros publicados que você pode adquirir comigo, como o Escatologia Pentecostal, Fundamentos Escatológicos de Daniel, certo? Você pode adquirir comigo e está numa promoção extraordinária por o mesmo número, 62981091777, como também eu tenho para outros livros, em grande quantidade de livros que escrevi em PDF, para você também estar adquirindo. Entre em contato comigo, venha fazer parte da oportunidade de ter um conhecimento cada vez mais amplo comigo, como outros já estão tendo, como outros já estão alcançando. Venha você também ter essa oportunidade, venha também você fazer parte deste grupo, pelo número que vou te passar aqui agora, ó, 62981091777. Esse é o WhatsApp para você entrar em contato comigo agora, ok? Muito bem. Hoje fui motivado por um seguidor, por um inscrito, por um participante ativo aqui do canal, falar um pouco sobre a minha estadia, a minha atuação como missionário na África. Afinal de contas, atuei na África nos anos de 96 até 2003, um período que considero que Moçambique, principalmente onde estive com maior frequência, mas não só Moçambique, também nesse período eu estive em Zimbábue, estive em Malawi, não é? Então, esses países estavam numa situação bastante delicada, exceto, claro, o Zimbábue, que nesse período gozava ainda de uma cobertura de forma indireta, claro, não direta, mas de forma indireta, da Inglaterra, e tinha uma certa condição um pouco melhor do que Moçambique e do que Malawi. Moçambique, claro, estava saindo de uma guerra civil de 17 anos, fazia 7 anos que tinha entrado no acordo de paz. Então, eu encontrei províncias, que lá são denominadas províncias, mas aqui é estado, totalmente assoladas, as pessoas com grandes problemas emocionais, problemas físicos, porque muitos deles mutilados por casos de bombas antipessoais e bombas antiaéreas, e, enfim, resultado de guerra. Resultado de guerra. Então, claro, tinha muitas pessoas com corpos mutilados. Também muitas pessoas com grandes problemas emocionais, órfãos, viúvas. Então, você ia para alguns locais, alguns distritos, não é, que são cidades pequenas, ou vilarejos pequenos no meio da selva, e algumas cidades também que estavam em estado de vila nesse período, porque tinham perdido a estrutura de uma cidade, né, tinham ficado totalmente descaracterizada, desmobilizada com a guerra. Então, você encontrava, claro, uma desestrutura emocional, uma desestrutura econômica, social, física, e isso acarretava problemas sérios até de ordem, claro, espiritual, principalmente, porque havia uma grande incidência de feitiçaria,
de obras de ocultismo, de religiões tradicionais. Então, claro que com isso tudo você verificava e vivia, sobrevivia uma situação de grandes adversidades, não é? E, claro, também a diversidade climática, a diversidade de pestes como malária, que é uma doença tropical lá, que era assim, uma grande, não é, ameaça à saúde pública. Eu me lembro que em 97 eu vivenciei um dos maiores surtos de cólera que Moçambique atravessou, que mais de 700 pessoas morreram em um dia só, certo? Então, foi uma situação calamitosa, desastrosa, não é? Então, com isso tudo, vivenciei muitos momentos de bastante sofrimento, agonia, desaceleração emocional, vou colocar aqui também até de opressão, certo? E atuei em regiões que eram de ordem muçulmana, islâmica, como também atuei em regiões que eram mais difíceis, consideradas totalmente inóspitas, de difícil acesso, até para você chegar lá, e lá estar era um grande desafio. Por exemplo, o primeiro lugar onde eu atuei, em Niassa, não é? Eu estive aí, claro, em Niassa, numa condição um pouco melhor, morando na capital, em Lixinga, ali era totalmente islâmico, muçulmano. Então, claro, nós fomos perseguidos, teve um tempo que me lembro claramente que eu mais 2 missionários e uma missionária adquirimos um terreno, porque lá é muito fácil para a questão de aquisição de imóvel, né? Adquirimos um terreno em Metical, porque o valor do dólar para o Metical era bastante elevado, e no caso o dólar tinha um valor bastante elevado em relação ao Metical, e com isso adquirimos um terreno, e adquirindo esse terreno, construímos uma casa, um templo, um galpão de estrutura tradicional, que era o pau a pique, né, lá, e com isso começamos a cultuar, com crianças, alguns adultos, e como tinha uma mesquita a uma distância de uns 200, 300 metros daquele local, nós fomos começados a ser perseguidos. E numa tarde, nós fomos atacados e começaram a esmurrar, dar pontapé para destruir, para derrubar tudo lá e vir para cima de nós, né? E essa circunstância, situação, Deus interviu de uma forma muito extraordinária. Por quê? Porque a missionária que estava conosco tinha um português que era amigo, que trabalhava numa organização, e esse senhor tinha uma Land Rover, e ele viu aquele movimento, viu nossos gritos, viu também a missionária, e aí lembrou-se de nós na hora, porque ele vivia muito próximo de nós lá, e veio com o carro para cima da multidão lá que estava querendo nos destruir, não é? E destruir o nosso, vamos dizer assim, a estrutura do templo lá, que tínhamos construído de uma forma tradicional, e conseguiu dispersar o povo. Conseguindo dispersar o povo, ele colocou o carro de uma condição que nós, já com as portas abertas, nós só varamos para dentro do carro, as portas se fecharam e nós seguimos para a nossa casa. Então, teve um momento, sim, de perseguição política, de perseguição jurídica, de perseguição espirituais, de islamismo, de feiticeiros, porque era uma região bastante adversa e contrária ao evangelho, resistente ao evangelho. Já em Aminga,
uma região onde eu fui trabalhar, que foi uma região muito, mas muito destruída, por ser sido, na época da guerra, sede, e depois, pós-guerra, também continuou sendo sede da base militar da Renamo. Ali eu fui trabalhar no CETROM, Centro de Treinamento de Obreiros Moçambicanos, que foi um projeto idealizado pelo missionário sul-africano e búlgaro Rod Rein, e com isso, ali tinha uma estrutura muito boa, mas era totalmente cercado por selva, em Aminga, era um vilarejo, era uma cidade que tornou-se vilarejo, porque foi totalmente descaracterizada, destruída na época da guerra, e ficou só os escombros, e tinha pouca população, acho que cerca de uns 4, 5, 6 mil, 10 máximo 6 mil pessoas, e estava totalmente destruída, não é? E aí fui morar lá, e lá tinham, assim, muitos feiticeiros, régulos, que eram aqueles chefes espirituais das religiões tradicionais, alguns pastores, algumas igrejas, e havia esse centro de treinamento de obreiros, que nós recebíamos obreiros de toda a parte de Moçambique. E ali, então, claro, eu vivenciei muitas cenas muito interessantes, a questão da cultura africana, dos costumes, das práticas africanas, aprendi muitos dialetos, aprendi muitas questões dos hábitos alimentares africanos, dos costumes, das culturas. Então, foi um momento, assim, que eu vivi, de muita construção e desafio em Aminga. Eu morava dentro praticamente da selva, então animais selvagens percorriam o pátio da casa onde morava, e eu consegui pegar alguns animais, muitas vezes, com arco e flecha, nas idas de noite, de madrugada, ou voltando da cidade da Beira, que era a capital, para Iaminga, e às vezes de madrugada nas estradas, nos caminhões, chapacém, ou até em carros pequenos, conseguimos ver, muitas vezes em carros pequenos, ou na cabine de um caminhão, ver animais como leão, ver animais como ouvir o barulho, né, e o estardalhaço na selva dos elefantes, como também de outros animais mais como aqueles grandes gatos selvagens, não é? Não vou dizer o leopardo, lá tem um nome específico, mas aqui nós veríamos leopardo, mas lá em outro nome específico, e também macacos de toda a qualidade, e também vários animais, não é, antílopes e de outras espécies. Mas desafios com feiticeiros, vivi muitos, e vi muitas situações de feiticeiro controlar crocodilo, de mandar um crocodilo de uma região para outra, de feiticeiros guerrearem com raios, e uma certa vez era um dia de sol claro, e aí um rapaz trabalhava lá em casa, eu perguntei, mas por que está esse sol claro e está relampeando para lá e para cá, raios para tudo que é lado, e que não está nenhuma chuva, nem um pingo? Não, isso aí é guerra de feiticeiro. E aí ele me explicou que era feiticeiros guerreando para domínio de espaço. Então, um lançava raio na região do outro, não é? E também a questão de feiticeiros enviarem leões para matar pessoas, armarem ciladas para as pessoas, enviarem cobras como mamba. Uma vez eu vinha vindo na estrada de uma bicicleta que eu tinha, e uma mamba veio e se levantou e ficou em pé na minha altura para poder dar um bote e me matar, que aquilo foi enviado um feiticeiro que estava há muito tempo me ameaçando. Mas aí eu dei uma ré para trás com a bicicleta, gritei o nome de Jesus, e em nome de Jesus, e fui eu com a bicicleta assim, gritando em nome de Jesus. Quando eu vi, já tinha passado por cima de cobra, voado por cima de cobra, não sei o que tinha acontecido com a cobra, sei que eu tinha chegado em casa. E aí eu contei tudo, e as pessoas ficaram impressionadas, e mostraram, e falaram, e testificaram que realmente foi uma ação e intervenção de Deus, porque era uma cobra enviada por feiticeiro. Então, eu vivi muitos desafios, muitas intempéries, mas ali consegui atuar como professor, e formamos
cerca de 400 obreiros moçambicanos, edifiquei um grande templo lá de 18 por 22 por 18, né? Um templo muito bom de alvenaria, com a ajuda da Christian Vision Internacional, e também deixei lá uma igreja edificada, um bom trabalho estabelecido, e hoje ainda colho resultados de lá com obreiros que cresceram, desenvolveram, ampliaram as suas tendas, né, como tornando-se pastores profícuos, prósperos lá em Moçambique, pastoreando várias igrejas, pastores superintendentes provinciais, e que hoje tem um grande trabalho como o pastor Guilhermino Ramos Tassi, e que entrou em contato comigo, e hoje eu estou dando aula via canal todo sábado, né, pela plataforma, do aula com ele, via Google Meet lá com eles, aqui às 11 horas, lá às 4 horas da tarde, e assim temos aula com os obreiros dele hoje, preparando os obreiros dele hoje, então, e ele foi meu aluno, isso em 97, então muitas coisas que vivi, muitas coisas que presenciei, não é? De rituais, de batalhas espirituais, de rituais, de gritos, de entrega de crianças para serem sacrificadas, e outras situações que vivenciei, de conflitos, de perseguição, de ameaças que sofri, mas consegui desenvolver um grande trabalho em Moçambique e me tornei, na verdade, um vencedor nessa estadia que estive em missões. Muitos testemunhos eu tenho para contar, mas eu quero fazer aqui só um resumão, certo? Outra hora eu vou contar com mais detalhes cada um dos testemunhos ou de cada um dos momentos mais instigantes que eu vivi lá. E se você quer me ajudar nesse projeto que estou desenvolvendo hoje ainda, fazendo missões com Moçambique através dessas aulas, e também iniciando um projeto agora de aulas em Angola, então você pode enviar sua ajuda, sim, pode enviar um Pix para mim, pode me ajudar, pode me ofertar uma ajuda para mim desenvolver essas atividades todas, porque tem os meus gastos para manter plataforma, para manter internet, para manter uma série de questões, e você pode enviar a sua ajuda para mim pelo meu Pix, tá? Que é o mesmo número meu de WhatsApp, que é o 62 981 09 1777. Certamente Deus vai te recompensar, ok? Muito obrigado, Deus seja contigo, e apoie aquele que atua na obra como eu, que está procurando fazer o ID missionário, o ID transcultural, fazer o que muitas igrejas grandes, potentes não fazem. Por isso, invista, ajude, socorra, dê a sua mão para que eu possa fazer esse trabalho. Me envie a oferta no 62, pelo meu Pix, 62 981 09 1777, a minha chave Pix, ok? Entre em contato no meu WhatsApp, vamos conversar e me ajude a fazer missões.